7h29, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Para você ouvinte da Folha FM que está chegando agora no Folha no Ar, nós estamos com o Alexandre Buchaú aqui no estúdio, pré-candidato à Prefeitura, Aloysio Abreu Barbosa, um abraço aqui para o Beto também, no nosso apoio, e vamos conversar, isso é importante. Aloysio. Vamos lá, Buchaú. Falar primeiro aí, tem bastante novidade. Marco, antes de começar o programa, estava falando da dança do Whitson no carnaval. Ótimo aquilo. E Bolsonaro, o que mais teve, né, me falando aqui, en passant, o que mais teve foi novidade nessa coisa de criar crise permanente, precisar de um inimigo para mobilizar, combater. Esse modo de eleição que não desliga depois da eleição. Né, meio tipo, claramente seguindo o exemplo do Trump nos Estados Unidos, né? A coisa mais mobilizou mais aí, quer dizer, o foda-se, vou repetir aqui, porque o general Heleno, ministro, disse, uma autoridade pública, um senhor, né, disse, eu acho que está liberado para repetir. Né, em relação a essa coisa do Congresso, esses 30%, né, 30 bilhões, 30 bilhões, né, que daria muito poder ao relator, né, do orçamento na Câmara. Muitos dizem que, inclusive, se isso passar, o grande cargo da Câmara não vai ser mais presidente, vai ser relator, pelo poder discricionário que ele vai passar a ter no orçamento, né? A briga pela chave do cofre. Exatamente. E a questão me parece ser menos quem... assim, se concorda ou não com isso, me parece muito claro que eu acho que a maioria discorda, que o Congresso não pode ter não pode interferir tanto assim no orçamento, né, que afinal, a priori... do Executivo. Do Executivo. Isso não parece não haver muita dúvida, a não sei quem seja político. Agora, é o limite constitucional democrático da reação, né? É você ter um chefe de executivo convocando passeata contra outro poder constituído. E aí você... Uma coisinha recente, espírito das leis de Montesquieu, logo ali século XVIII. Tripartição dos poderes. Que tem que ser... Está na Constituição, tem que ser... Tem que existir, tem que ser, mas tem que haver harmonia, né? Você não pode haver desarmonia o tempo inteiro, isso é até constitucional. E o Celso de Mello foi muito claro ao dizer que o decano do Supremo que vê sim crime de responsabilidade no que Bolsonaro, o ato de Bolsonaro de divulgar, né, convocação para protesto contra o Congresso, e outro ministro do Supremo, Luiz Fux, falou que o Supremo pode apreciar a questão. Quer dizer, como é que você viu isso como conservador? São governos conservadores. Como é que você analisa eles e, sobretudo, nesses episódios aí recentes? Então, é importantíssimo que haja essa separação entre os poderes, né? Esse sistema de freios e contrapesos, ele é importantíssimo em qualquer país democrático, até porque o poder absoluto ele leva ao mal absoluto, a problemas absolutos, né? O absolutismo nunca trouxe bons resultados. Entre a teoria da partição dos poderes em 3 poderes harmônicos e independentes, quando ela cai na realidade, ela enfrenta problemas. Da mesma maneira que o executivo acaba tentando cooptar o legislativo tenta tornar o executivo refém. E o judiciário caminha um pouco paralelo a isso tudo, mas tem as suas interferências, o seu ativismo judicial, a usurpação do poder do legislativo em várias ocasiões, às vezes até no próprio executivo, quando ele modifica ações do executivo a partir de ações do judiciário, muitas vezes não antes discutidas no legislativo, que é responsável pela elaboração dessa legislação, das leis. E aí nessa briga toda, às vezes se foge um pouco aquilo que seria o ideal, da repartição dos poderes, da independência entre eles, da harmonia. Mas, de fato, o Bolsonaro, enquanto presidente, não deveria ter convocado ele mesmo essas manifestações.
que o povo se manifeste perfeitamente. Sim, lógico. Dentro da democracia. É do jogo. Que algumas pessoas ligadas ao governo, apoiadores do governo, convocassem essas manifestações é compreensível, porque essas pessoas estariam forçando a mão em cima do Congresso para evitar, para servir de peso nessa relação entre legislativo e executivo. E é uma coisa que acontece em todas as 3 esferas de poder, tanto no federal como no estadual e no municipal. A Câmara de Vereadores também tem os seus momentos de cooptação pelo executivo e tem os seus momentos de tentar sequestrar o executivo a seu bel prazer. Mas realmente o príncipe, né, o regente disso deveria se abster de certas coisas. Eu acho que o Bolsonaro aí excedeu os limites, sim, do que ele deveria ter feito. Eu escrevi um artigo no domingo, rodou bastante, teve bastante repercussão. Analisando entre várias questões acho muito claro o seguinte, não sei se você concorda. O que a história, vamos pegar pelo menos o período da redemocratização, de 85 para cá, final da ditadura militar. Presidente para cair, ele tem que ter antes muito povo pedindo isso nas ruas. Foi o caso de Collor, foi o caso de Dilma Rousseff, né? Porque crime de responsabilidade, enfim, acho que me parece inevitável que nesse caso, que se você acha que realmente houve, né? No caso de Bolsonaro, mas não é o crime de responsabilidade, não é o crime, um erro. Crime. Bom, vou ficar com o decano Celso de Mello. Ele achou que houve crime, né? Eu estava uma entrevista da Carmen Lúcia falando que desarmonia entre os poderes é crime de responsabilidade. Se pregar desarmonia entre os poderes. Falou isso de maneira muito clara na entrevista com Meira Leitão, no Globo News. Essa foi mais recente. Então já são 3 ministros que acham que sim, que é. Mas você só cai se tem impeachment, se você... Tem uma insatisfação popular muito grande, como foi no caso do Collor, como foi no caso de Dilma. E normalmente essa insatisfação popular está atrelada à economia. Sim, a frase do Carvilho, né? The economy is stupid. O estrategista capaz do Bill Clinton. Mas enfim, você acha que... Embora talvez não seja usado hoje, você acha que isso não pode ficar na manga para ser usado num momento em que houver mais mobilização contra o governo? Em política tudo fica na manga, né? Não existe carta descartada. Tudo que não é usado num determinado momento fica guardado para uso posterior. A gente se vê agora, quando vão se iniciar as campanhas de prefeituras, né? Notadamente aqui de Campos, que é onde a gente está, que tudo que foi feito ou que deixou-se de fazer nos últimos 30 anos vem à tona agora. Parece divórcio, né? Tudo que aconteceu e que não aconteceu durante todo o período de casamento aparece agora. E na política é isso que vai acontecer. É só divórcio, não. Qualquer separação, não precisa estar casado, não. Separação, fim de uma relação comercial de uma sociedade, tudo que puder aparecer vai aparecer agora. Estava tudo guardado, não estava nada esquecido. E realmente vai ficar guardado. É uma boa analogia. Eles vão guardar isso na manga até o momento em que acharem que é oportuno usar. Se acharem que não é oportuno, vão continuar guardando na manga para uma próxima eleição. E o governo Witzel? Como é que você analisa o governo Wilson Witzel? O Witzel me parece um tanto quanto deslumbrado com o poder. Ele se elegeu na esteira do bolsonarismo. Ele era um desconhecido, ele tinha 1% das intenções de voto até 15 dias antes da eleição. Não foi o único. O próprio Romeu Zema, em Minas Gerais, também se elegeu abandonando a campanha do João Amoedo e abraçando a campanha do Bolsonaro, no final declarando apoio a Bolsonaro. Aquele fenômeno do Bolsonaro elegeu muita gente. E ele subiu para a cabeça, né? O Witzel resolveu se arvorar candidato à presidência no primeiro ano de mandato de governador. Um estado com muitos problemas a serem resolvidos. Ele tem se tornado o que o João Pereira Coutinho colocou numa frase que eu gosto muito, e que conservador sem filosofia vira uma caricatura. O Witzel está se transformando numa caricatura. Na postura corporal, nas atitudes, diante daquela atitude na ponte em Niterói, no episódio do Sniper, na dancinha do carnaval,
Essas coisas todas estão transformando ele num personagem caricato. Vai ser ótimo para A melhor foi com o Gabigol na final da Libertadores. Aquela foi ótima. Pois é, aquela foi ridícula. Né? Ele levou a resposta que acho que muita gente queria dar, mas não Eu dá não porque sei o o que- governador e eu não sei- Gabigol, por ser Gabigol. Eu não sei o que foi pior, se o Gabigol fazia o que fez, ou se ele tivesse realmente colocado o pé na perna, na coxa do governador, para o governador fazer de conta estava engraxando a chuteira do. do. O Gabigol fez foi ruim, não. Achei Não, ótimo. pois é, eu não sei o que seria pior pro governador. Qual das duas atitudes do Gabigol? Porque qualquer coisa ali, o ruim não ele foi, queria isso, né? Queria que. mas de qualquer forma seria ridículo diante da postura do que deveria ter um governador de estado. É porque, Ainda mais no estado como o Rio de Janeiro. Gabigol hoje, se você botar nessa temporada dele, fez 9 gols em 7 jogos. É um negócio de maluco. Depois que fez 2019, se começar a temporada com 9 gols, 7 jogos. Excepcional a atuação dele contra o Não, jogador. não, tô falando. Se você botar Gabigol hoje, Neymar, num shopping no Rio, quem entra mais público? Ele vai ser mais ovacionado que o Neymar. Não, e o Neymar vai ser vaiado, né, por cima. Esse risco. Corre o risco de ser Não, vaiado. então você vê que estamos falando de um popstar. Isso, ele tá Gabigol hoje é buscando- popstar, né? Mas a figura do governador em exercício de mandato, buscar esse tipo de bengala, O que me impressiona nele é a pose nas fotos. Não tô sim, precisando é a fazer caricatura. o Chico Caruso lançou um livro uma vez, que eu gosto muito dele, principalmente do irmão dele, que eu tenho um bom relacionamento com o irmão dele, o Paulo. O Chico lançou um livro uma vez sobre uma série de caricaturas do Itamar, né? E ele disse o seguinte: Itamar é, né, o Brasil de cabelo em pé. Era o título do livro, que o Itamar tinha aquele tupete e tal. E ele abre o livro dizendo o seguinte: eu fui o primeiro chargista da história a receber uma repreensão num documento oficial da Presidência da República, quando ele fez uma charge do Itamar. Nunca nenhum outro chargista. Já teve chargista preso, agora que recebe uma carta de reprimenda do Itamar, ele tinha sido o primeiro. E esses políticos, eu tenho uma coceira na mão, Aloysio, quando eu vejo uma besteira dessa, me dá vontade de logo pegar um papel e fazer, porque é um festival de bobagem. Já dizia o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, FEBEAPA, festival de besteira que assola o país. É impressionante. O Whindersson. É aquela coisa da placa dele aqui em Campos, né? Quando, né, ele tem uma vaidade que é um uma vaidade negócio. Desmedida, Exatamente. negócio fora de comum. Psiquiátrico, um fenômeno psiquiátrico. E o estado Parece, do- não sou psiquiatra, né? Mas enfim. E o estado do Rio de Janeiro passa por um momento muito delicado. Está numa renegociação de dívidas com o governo federal, depende do governo federal para muita coisa. Está nessa situação da repartilha dos royalties, do julgamento agora em abril. Não dá para quem está administrando o estado do Rio de Janeiro sonhar alto demais, não. Ele tem que pôr os 2 pés no chão, pensar muito no que vai fazer, porque ele tem um problema enorme vindo, tem um tsunami vindo em direção a ele. Não dá para ficar posando de mão na cintura na beirada da praia. Buxaú, estamos um ano dos 2 governos. Você é conservador, são 2 governos conservadores. Primeiro ano de governo, nota para o governo Bolsonaro, nota para o governo Wilson Witzel. Se quiser, justifica. Apesar de todas essas 0 a 10. ponderações, eu daria um 8 para os dois. 8? 8. Com essas ponderações todas que a gente colocou, eu acho que pecam na condução de algumas coisas. O Bolsonaro, a relação com o Congresso está muito difícil. Esse rompimento com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, que podia ser algo até previsto, mas os dois foram conduzidos ao cargo com apoio do PSL. Isso é importante ser lembrado. Então eles foram colocados lá Apoio do governo. com apoio do governo. Quando cai a votação secreta no Senado, o Renan Calheiros fica pau da vida quando o Flávio Bolsonaro declara voto ao Alcolumbre. Não, Alcolumbre. Então foi uma pedra no sapato colocada por quem ia calçar o sapato. A dificuldade da bancada do PSL em se organizar não é uma bancada Que são coesa. eu digo-se de passagem, são políticos conservadores, tanto o Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia. Sim. O Congresso é conservador. Ele tem uma postura mais conservadora. A postura do PSL enquanto bancada, muito fragilizada, houve muitas brigas do PSL, essas brigas não foram bem conduzidas, o PSL rachou, uma bancada que não teve coesão.
diferente, por exemplo, de uma outra bancada que me causa admiração, que é a bancada do Novo, está representando um papel muito bem colocado no Congresso, muito coesa. Na intervenções jurídicas, né? Quando eles intervenção jurídica, eles são coesos, são inteligentes, as colocações são sempre muito pertinentes. Só para lembrar que o que manteve o Lula fora da eleição de 2018, a ação julgada foi uma ação do Novo. A ação que gerou o julgamento do TSE, lembra? Lembro. Foi uma ação do Novo. Então eles são muito... Eles estão muito bem representados. Marcel Van Hatten, que é o líder da bancada. Ele não estou falando que eu concordo ou discordo da decisão, não. Estou falando que da atuação deles, isso aí, da atuação deles. Muito bem feita. Mas o governo Bolsonaro tem conseguido grandes avanços. Um avanço, a reforma da Previdência, importante. Você acha que foi o governo Bolsonaro ou Rodrigo Maia? No período do governo. No período do governo. E você tem outros avanços que aparentemente vão sair, como reforma tributária, reforma administrativa. Está parecendo que isso vai andar. O pacote de privatizações de infraestrutura parece que vai realmente caminhar. Isso é importante, nada, né? Mas está dando a sensação de que vai caminhar. O ministro de Infraestrutura parece estar desempenhando um papel bastante bom. Então as coisas parecem que vão caminhar nesse sentido. E uma coisa importante para quem é conservador é o fato de trazer a questão do conservadorismo à discussão, que era algo latente, mas silente. Acredito até que porque o conservador, de modo geral, ele é silente, ele só se manifesta quando se vê ferido naquilo que ele preza. E a campanha, esse nós contra eles, acabou evidenciando essas feridas. A esquerda acabou abraçando a questão identitária, que feria muito o conservador, e esqueceu, até o Aldo Rebelo, que tocou nessa questão, esqueceu de falar de emprego, esqueceu de falar Aldo Rebelo falou sobre ele, de CLT, esqueceu de falar de infraestrutura de saneamento e falou só da pauta identitária. Justamente aquilo que mais nos feria enquanto conservadores. Provocou reação. O Witzel conseguiu colocar, com toda a negociação e tudo, conseguiu colocar as contas do Estado do Rio em ordem, o servidor do Estado do Rio está recebendo em dia. Não sei se isso vai permanecer por muito tempo, qual a qualidade da saúde das finanças do Rio, mas colocou as contas em dia, o servidor está recebendo, a polícia está atuando, a criminalidade se reduziu no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também. Então, a gente tem avanços importantes acontecendo. Então, eu acho que eles merecem... Que a política de enfrentamento, tivemos aqui o comandante também, Marco, ainda em fevereiro, mas antes de me ausentar, o comandante da BPM, Tenente Coronel Henrique Barbosa, e deu muitos detalhes sobre isso. Né? Porque, assim, você pode ter várias discordâncias, como eu tenho, particularmente, dos efeitos colaterais dessa política de enfrentamento, sobretudo as balas perdidas, né? As mortes que você tem aí. A questão do guarda da esquina, como é que ele vai absorver o exatamente. discurso. Agora, que está dando resultado... Sim, está dando resultado. É estatística, né? Os números mostram isso de maneira indelével, né? Se partir para dentro do crime, você está reduzindo. Há quem fale que isso também é só uma fase inicial. Baseado em números em outros lugares do mundo onde isso ocorreu. Todas as ações acabam gerando uma acomodação e uma reação do outro lado. Exatamente. Né? Mas no primeiro momento, sim, você está tendo um resultado muito positivo, como teve nas UPPs também um resultado muito positivo. Exatamente. A UPP não é uma política ruim, isso que é falado, que você tem a reação inicial, mas que ela ela não deixa um residual como os UPPs não deixaram. Ela não deixa um residual. Então, essa falta de residual nas políticas públicas não é nem só da segurança, em todas elas, né? Você teve a UPP e aí o próprio Beltrame, em entrevista acho que foi no Fantástico, ele coloca a situação de que a UPP ela era o primeiro momento, mas ela precisava dos momentos seguintes, dos desdobramentos para criar esse residual, como criou-se na Colômbia. E esse residual não aconteceu, esses desdobramentos não aconteceram. Como uma política de saúde onde se inaugura um hospital, mas os índices de saúde não mudam. Você aumenta o número de vacinação, o número de atendimento, mas os indicadores de saúde continuam muito ruins. Vamos para o intervalo, para o próximo bloco? Não, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos. Tem mais 2 blocos ainda. Eu sei, mas já dividi aqui certinho. Então vamos fazer intervalo, porque acho que o segundo bloco... Pode ser maior. Pode ser maior. Primeiro é mais análise... Eu só queria colocar um ponto. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes, que é um crítico do governo Bolsonaro, claro, né?
Ciro é crítico de todos os governos Todos que não os sejam governos dele. que não sejam dele. Até o Sim. Fernando Henrique, que ele participou, ele é crítico. Exatamente. Mas ele disse uma coisa... De Lula também, ele participou do governo Lula, também é crítico. Vamos lá, desculpa. Não, mas vocês têm toda a O razão. único que não fala mal, sabe quem é? Você que falou Itamar, que ele também participou. É. Ele sucedeu o Fernando Henrique como ministro do Planejamento. O Fernando Henrique sai para ser candidato em 94. Quem sucede Fernando Henrique no governo Ciro Itamar. Gomes, no governo Itamar. Bom, É o único que não fala mal. exatamente. Então Tá morto ele também, né? Tá, claro. E ele disse que o isolamento de alguns chefes de facções, isolamento mesmo físico em algumas cadeias, algumas prisões federais, contribuiu de uma certa forma, porque ele até diz uma coisa que os últimos 14 anos poderia ter sido feito e não foi feito. Né? Sempre havia uma acomodação daqui e dali. Mas que isso contribui para não... as ordens que vêm dos chefes. Isolar o chefe do crime. Ele elogiou em 2 pontos. Eu vi essa entrevista, foi com a André Sadia na Globo News. Ele elogiou o governo Bolsonaro em 2 pontos. A atitude de isolar os chefes do crime, porque Ceará a gente sabe que estava com estatísticas de homicídio altíssimas, de crime muito alto, homicídio, latrocínio, enfim. Ceará agora que foi refém esse motim. Mas também ele elogiou a baixa na taxa de juros, né? Uhum. Uma coisa que ele criticava muito o governo Dilma é que, de fato, o governo, com Paulo Guedes, ele baixou a taxa de juros. São 2 pontos que ele, Ciro, elogia no governo e com os quais eu concordo. Eu acho que são 2 pontos positivos do governo federal. Importantíssimo. A redução da taxa de juros. A despeito de discordâncias ideológicas profundas que eu tenho com esse governo, claro. de modus operandi, sobretudo Sim. menos ideológico do que de modus operandi. Que eu acho que nós podemos discordar. Aliás, é ótimo, faz parte da democracia. Agora, o limite... Eu não vou xingar sua mãe porque eu discordo de você. Exatamente. E esse governo, é isso que mais me incomoda nesse governo. É a maneira de agir quando discorda. É a adoção de um modo Trump de negociar, na verdade. Mas é pior. Um truco. Né? É pior. É uma espécie de truco. E que, pior, né? dependendo da situação, acaba trazendo resultados. Na questão da segurança, por exemplo, quando fala que vão atirar, a tal história do atirar na cabecinha. A frase do Witzel, né? Do Witzel, essa frase. Ela provoca em quem ouve um efeito. E às vezes numa negociação, que é uma negociação do governo com a criminalidade, não negociação no sentido de acordo, mas uma negociação no sentido de avanços e recuos, talvez provoque o recuo do outro lado. Uma reação exagerada, que de fato não vai ser levada a termo, mas que provoca o recuo do outro lado. E a questão da taxa de juros... Um certo blefe. Um blefe, isso, é um blefe. É um pôquer, um blefe, é um truco. E a taxa de juros... O bandido pode dizer isso, o governante não pode dizer isso. Aí vem a questão dos limites constitucionais, legais, porque afinal de contas também... O governante deve velar pelo bandido. A postura não pode ser a mesma. A diferença entre o bandido e o homem da lei é o cumprimento da lei. Né? Se o homem da lei descumpre a lei, ele é bandido tanto quanto o bandido. Então, existem limites que o homem de bem, o indivíduo ético, precisa cumprir. A taxa de juros, a queda da taxa de juros levou a economia substancial em serviço de dívida. E quando você reduz o juro, você leva mais recursos para investimento. As pessoas investem, saem do rentismo para o investimento na vida real. Bom, agora sim. São 7h53, vamos ao intervalo e voltamos já com o nosso papo, a Luísa Abreu Barbosa, eu e o Alexandre Bruchão. Daqui a pouquinho voltamos. Sabe por quê? A gente escolhe o Licença? Aqui a gente